No debate sobre relações raciais no Brasil, é preciso tomar sempre algumas precauções metodológicas. A falsa polêmica, ela é insidiosa porque ela desvia o foco das nossas energias, das nossas atenções para assuntos candentes da realidade do negro brasileiro, a exemplo dos constantes abusos, da brutalidade da polícia contra jovens, que se repetem histórica e cotidianamente, independente do lugar, independente do extrato ideológico do governo de plantão nos estados e nos municípios, para temas de caráter mais artificiais. Por exemplo, dessa falsa polêmica a respeito do novo videoclipe ou do filme da Beyoncé. Beyoncé, uma empresária e musicista dos Estados Unidos. No que isso nos interessa? Esse desvio do enfrentamento do que é essencial para essa discussão epidérmica aparente. Hoje aqui há esse debate, depois principalmente em que uma professora, Lilia Schwartz, a quem eu sempre já me referi, porque a conheci no tempo em que fui estudante de mestrado e doutorado na USP, Universidade de São Paulo. Ela estava entrando quando eu era estudante de mestrado e foi muito bem acolhida por aquela universidade e se dedicou aos estudos do negro. Schwartz, como outros, faz parte do plantel de pessoas maravilhosas, cheirosinhas, que pululam os espaços acadêmicos, de acordo com meu amigo Mauro Petroni, filósofo, pessoas que vão dormir e acordam pensando no bem da gentinha, o que fazer com resolver os problemas da gentinha, desdentada, que está sendo morta o tempo todo pelo aparato do Estado, que essas pessoas mesmas sustentam dela e dele faz parte, não pensam um minuto sequer em si próprias, Pessoas maravilhosas que também fazem parte do plantel do programa Conversa com Bial, da Rede Globo. Se tornou outra pessoa maravilhosa. Ela é aquilo que eu defino neste livro, Nossa Escravolândia, como uma negrófila. E eu vou dizer o que é isto. Ela escreveu e começou-se um debate sobre apropriação cultural. Isso é um desvio para que realmente nos interessa neste momento de pandemia do coronavírus, neste momento em que já se articula a sucessão presidencial, as eleições de 2022, as eleições municipais agora em novembro e dezembro deste ano de 2020. Vou me dar o luxo de suspender por alguns momentos a reflexão a respeito desse intelectual negro, Kabengele Munanga, colegas da Universidade lá do Rio de Janeiro, e me convidaram para escrever o capítulo de um livro que estão publicando em homenagem aos 80 anos desse intelectual radicado na USP, no mesmo espaço que essa Lilia Schwartz. Eu estou relendo o livro dele, rediscutindo a mestiçagem no Brasil, para poder produzir esse capítulo de livro. Mas vamos aqui falar da negrofilia, sobre os negrófilos, e a negrofilia, essa categoria de scholars que pontifica na academia brasileira, scholars brancos na área das ciências sociais, ciências humanas, que tem o negro como objeto de sua carreira acadêmica. A Lilia Schwartz tem sido uma dessas negrófilas. Aqui nós vivemos uma situação em que o temor das classes dirigentes gerou, em contrapartida, um cerco absoluto, restringente da mobilidade dos negros. Para a estressante experiência existencial que se torna a vida dos sujeitos, entendidos por esses estudiosos da negritude, como objetos, a homeopatia deles, dos negrófilos,
propõe a cura através de placebos. A vida é facilitada para o pseudo-intelectual Scholars em negritude, que pontifica na academia brasileira. Pode dizer asnices impunemente, como tantas vezes fez, com o apoio, inclusive, de parcela dos sujeitos candidatos a serem tutelados por elas, por esses negrófilos, né? O contrário se dá acaso o negro na academia desafie o cânone acadêmico. Esse negro tem que ser um gênio, um super intelectual que, para almejar o reconhecimento e o respeito daqueles, ao final chega a isso todo estropiado. O que é a epistemologia negrófila? Por negrofilia, estado de conhecimento particular de quem a pratica, entendemos dois tipos de abordagem. A obsessão, assemelhada ao prazer mórbido de setores pseudo-intelectuais em perseguir a temática racial, tentar dissecá-la, mas sem o compromisso na alteração do status quo. Essa obsessão é puro oportunismo dos que têm na pele, na ideologia e muitas vezes no sobrenome, a marca da superioridade hierarquicamente construída sobre o seu objeto de conhecimento. Exprime-se em uma operação mental, consciente ou subconsciente, em ato falho, como foi o caso do artigo da Lilia Schwartz, que não é uma qualquer. Ela é empresária ligada ao ramo editorial. Sua família é dona, proprietária, sócia majoritária da empresa Companhia das Letras, Companhia das Letrinhas, etc., dirigida por ela. O segundo tipo de abordagem negrófila, complementar ao primeiro, é a complacente, de aspecto paternalista. Se dispõe à tutela da produção do conhecimento sobre o negro no campo das ciências sociais, restringindo-se a aspectos meramente epidérmicos, estéticos, numa palavra, cultural. Se a cultura aqui for vista tão somente como algo em reforço à ideia de singularidade dos que se arvoram negros, que de tão singulares, os negros, devem preservar sua natureza infantilizada, tendente à ludicidade e ao emocional em estado bruto. Esses negrófilos de fato merecem a crítica radical. Aqui na Academia Baiana, eles também pontificam. São eles os detentores do poder sobre o negro. São eles os detentores dos instrumentos que proporcionam a pesquisa relacionada a essa temática. São eles que controlam e administram os fundos, os parcos recursos advindos das fontes de financiamento nacionais e internacionais. São eles que administram esse recurso e distribuem entre si para aqueles que eles ou tutelam, ou que são complacentes, ou que são aliados a eles. E falando em administração desses parcos recursos, que são recursos públicos, este que aqui vos fala, recentemente, entre maio e junho, candidato a um recurso para professor visitante, nós podermos ir para o exterior, eu sendo recebido pela Universidade de Columbia, em Nova York, por um dos maiores centros de estudos do planeta, né? O resultado do edital favoreceu exatamente ao reforço dessa ideia da negrofilia, já que os dois únicos candidatos, senhores, entre aspas, dessa temática, né, dentre os dois, foi mais uma vez um negrófilo o beneficiado.
apesar de o parecer com o resultado do edital elogiar o meu projeto, né, dos 5 itens, dos critérios de aprovação, eu cumpria com galhardia 4 desses itens. A qualidade do projeto, o mérito da pesquisa, qualidade da instituição estrangeira receptora. A Universidade de Colômbia está entre as 10 melhores universidades do mundo, ocupando às vezes o primeiro lugar. E é interessante a réplica que o pró-reitor de pesquisa, que administra o processo, mandou para mim. Eles devem ser criticados fortemente. A Academia Baiana, por exemplo, é uma vergonha o que acontece aqui. Eu fui também estudante da Universidade de São Paulo, a maior universidade do Brasil, a mais importante, né, o meu mestrado e doutorado. E a briga que tivemos lá para abrir esse debate, nós, os ativistas, e é tão difícil você ao mesmo tempo aliar o ativismo político com a produção acadêmica de qualidade, né, e ainda ter que administrar questões pessoais, né, questões familiares, quer dizer, o equilíbrio dessas 3 ou 4 responsabilidades que o negro ou a negra na academia tem de enfrentar. É preciso manter a sanidade com tantos senões, né, e tantos absurdos constatados por ele, que faz ativismo acadêmico aliado ao ativismo social e tendo também que administrar a sua vida cotidiana. Eles têm de ser denunciados. Essa Lilia Schwartz é uma oportunista, sim senhora, né? Ela pode escrever o que ela quiser, é um direito dela, ainda mais no contexto brasileiro. Mas não vamos esquecer que todos os assuntos que realmente contam, por exemplo, a alteração do status quo, que foi a luta pelas ações afirmativas, a luta por cotas, etc. Quer dizer, o que identifica o negrófilo é que naquele momento histórico todos se uniram em torno da ideia de que isso era um absurdo, de que isso ia criar o racha social no Brasil, né, que isso ia acirrar o racismo no Brasil. Quer dizer, ela foi uma daquelas que se bateram como uma negrófila originária de carteirinha que é, contra as cotas para os negros nas universidades, na academia. E por que os negrófilos devem ser combatidos? Porque falta a eles a experiência da vivência.